Boa tarde a todos, os que se encontram aqui na Catedral do Porto, aqueles que se encontram em casa. Depois do interregno das férias e do verão, retomamos o nosso seminário de História Religiosa, este ano dedicado, como sabemos, ao tema largo, os longos séculos de uma instituição capitular nos 300 anos da nova Casa do Cabido Portucalense. Tivemos já um conjunto de sessões até julho e agora teremos ainda mais algumas de julho até dezembro. Esta primeira sessão, depois da nossa retoma, é dedicada ao tema As pinturas alegóricas do teto da sala capitular da Sé do Porto, de César Ripa a João Batista Paschini. Conosco para abordar este tema está a professora Ana Cristina Sousa. Temos a sua apresentação na ficha do seminário, que assim muito sumariamente passo a ler. A professora Ana Cristina é professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, do Departamento de Ciências e Técnicas do Património, licenciada em História, variante Arte, mestre em História da Arte e doutora em História da Arte Portuguesa pela Faculdade de Letras do Porto, com uma tese subordinada ao estudo dos metais sacros nos séculos XV e XVI. Investigadora integrada do CITSEM, do Grupo de Trabalho Património Material e Imaterial, igualmente colaboradora da Unidade de Investigação GovCop, linha de investigação Território, Desenvolvimento e Atratividade Turística da Universidade de Aveiro. Desenvolve investigação e reúne várias publicações nas áreas da cultura visual e iconografia em particular, arte dos metais e arte medieval e moderna. É coautora com Nuno Rezende do livro Convento de Santa Clara do Porto, História e Património, publicado em 2021. Investigadora responsável pelo projeto de preparação e submissão da candidatura da Filigrana de Gondomar, projeto em curso, na lista do Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A professora Ana Cristina Sousa já esteve connosco nos inícios do nosso seminário de História Religiosa. É com muito gosto que a temos hoje aqui de novo, agora no contexto deste ciclo. Agradecendo muito ter acolhido o nosso convite, passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Como habitualmente, nós teremos uma primeira parte de exposição, teremos depois uma segunda parte de diálogo e questões, e hoje eventualmente pode ser que seja possível ainda uma terceira parte com os presentes, podermos ir precisamente à sala de que vai aqui hoje, cujo tema que versa do tema da própria sessão. Passo então de imediato a palavra e agradecendo uma vez mais por estar connosco. Um agradecimento muito especial pelo convite, agradeço as palavras e a apresentação e hoje quando eu vinha para a Catedral estava a pensar exatamente isso, que a primeira apresentação já a fiz há 10 anos, espero que a próxima não seja se for daqui a 10 anos, mais próximo? Sim. Eu pensei que tinha que afastar, desculpa. Ao contrário, eu estava a afastar. Isto é muito esquisito. Muito bem. O tema que vou falar hoje é um tema que me diz muito, que me desperta interesse há já alguns anos. Tenho vindo a explorar esta figura de César Ripa no âmbito da iconografia e também da emblemática que esta figura está integrada, e por isso é com muito gosto que posso partilhar este tema hoje com assistência, com estudantes, com antigos alunos, com amigos, e por isso agradeço muito este convite. Esta sala do Cabido, que surge na sequência da construção do edifício, eu não pretendo abordar muito a construção do edifício, porque será versada, essa questão será trabalhada na próxima sessão, mas antes de entrar neste magnífico teto, que é o que nos traz aqui hoje,
Gostava só de fazer uma breve nota do que se conhece para esta sala, sobre a construção desta sala e sobre este espaço no século XVIII. Para isso, temos que agradecer algumas figuras históricas incontornáveis que deram o primeiro avanço e os primeiros contributos para o conhecimento deste espaço, nomeadamente Magalhães Bastos, primeiro a publicar publicações sobre esta temática, depois uma figura muito importante e muito querida para a história destas pinturas também, que foi Flávio Gonçalves, e mais recentemente Natália Marinho Ferreira Alves, Jaime Ferreira Alves e Maria Leonor Botelho, que estudou os restauros e que nos vai falar na próxima sessão sobre precisamente as intervenções e os restauros. Ora, o que é que sabemos então sobre este espaço? Que esta transformação visual está a ocorrer em 1718. 1718, 1719, sabemos, através de notas de despesas, que vários mestres, desde carpinteiros, mestres pintores, mestres douradores, estão a trabalhar em força aqui neste edifício e que alguns são mesmo de origem forânea, como iremos ver. A título de exemplo, em 1718, este Salvador Martins está a trabalhar as rosas e os florões da Casa do Cabido, portanto há trabalho de talha dourada depois a ser aplicada aqui. Este Luís Pereira da Costa, a quem se atribui a talha, as sanefas e o retábulo, uma nova intervenção de Salvador Martins para concluir o trabalho do teto, portanto a quem se atribui o trabalho a conclusão do trabalho do teto, Manuel Pinto Monteiro, mestre pintor e dourador, que executa aquilo que Salvador Martins começou nestes trabalhos de parceria que são naturais e crónicos. A obra de dourar continua pelo ano de 1719 e em 1719 sabemos também, através da documentação, que este João Batista Pacchini, na sua oficina, na oficina que tinha na cidade, estava a trabalhar os painéis destinados ao teto. Portanto, estou a falar deste apontamento e sabemos também que em agosto recebe uma quantia muito considerável pela obra dos quadros da Casa do Cabido. Ora, o que é que isto nos diz? Através destas notas de despesa, sabemos então que este João Batista Pacchini trabalhou nesta obra, provavelmente entre o verão de 1719, prolongando esta ação para 1720. Portanto, conseguimos datar muito bem estas pinturas, 1719, 1720. Sabemos também, a título de curiosidade, através desta descrição, uma descrição anterior a 1741, como é que era esta sala. Temos descrições suficientes para imaginar, na década de 30 do século XVIII, como é que era este espaço que nós estamos a estudar. Fala-se nas sanefas de talha dourada, portanto, todo o trabalho de carpintaria e douramento tinha sido executado entre 1718 e 19, como vimos, um teto de madeira curvo, com florões dourados. Portanto, esta questão é importante porque nós olhamos para o teto hoje e parte do douramento desapareceu, portanto estas notas são importantes para percebermos como é que o tempo atua sobre os objetos e que já estava instalado também o selhar de azulejos na parede. Para além disso, a título de curiosidade, porque me lembrei da mesa, fala-se na mesa grande de pau preto, coberta com pano de damasco carmesim, portanto até podemos imaginar como é que esta mesa se apresentava nesta década de 30 e que, para além disso, cortinas das portas e janelas do mesmo tecido. Portanto, temos uma ideia, ou podemos imaginar, viajar no tempo, imaginar como é que era esta sala no século XVIII. Mas sabemos também, já tínhamos visto, que este altar se encontrava na sala numa posição certamente diferente daquela que nós encontramos hoje. Também se fez de fronte da porta um retábulo de talha dourada em que se pôs um crucifixo de boa escultura, portanto as entradas seriam laterais e entrava-se outrora na sala do capítulo pelas duas estreitas portas de madeira que se articulam nas paredes laterais da base do retábulo. Ora, o altar
que hoje vemos, desculpem, tem uma posição lateral, quando originalmente, provavelmente, tinha uma posição diferente junto à porta. Esta é a imagem do teto nos anos 30. Não é exatamente aquela que nós vemos hoje. É a imagem deste teto de caixotões antes dos restauros da Gemer. Porque, como é natural em qualquer obra que passa pelo tempo, este conjunto ou esta sala passou por imensas sevícias no século XIX e foi muito maltratado. Inclusive, podemos ver que algumas pinturas, algumas delas, como esta célebre Prudência que já vamos falar, estava praticamente destruída e apresentava furos, aparentemente de balas, porque a sala passou pelas mais diversas funções e degradou-se profundamente, até prisão serviu. E, portanto, estas vicissitudes que este espaço atravessou no século XIX e ainda nos primeiros anos do século XX, deteriorou profundamente estas pinturas, o que obrigou ao restauro deste Augusto Tavares, que restaurou uma parte destas pinturas, e embora algumas levantem problemas em termos de interpretação, mas é verdade que o estado em que estas pinturas se encontravam obrigava necessariamente a uma reinterpretação de vários elementos. Percebemos também, hoje, quando olhamos atentamente para esta armação do teto, de grande qualidade, que denota, de facto, a qualidade dos carpinteiros que nós tínhamos no norte do país, mas percebemos, de facto, que uma parte da policromia deste teto desapareceu. A descrição que nos fala de um teto dourado desapareceu com o tempo, a própria Gemer também limpou, aliás, isto foi tudo removido durante os restauros, foi remontado, mas estes parcos vestígios apontam-nos de facto para uma peça de grande qualidade, quer ao nível da carpintaria, quer ao nível do douramento e dos acrescentos decorativos. Mas o que nos traz aqui, eu não me queria demorar muito nestas questões, o que nos traz aqui são de facto estas pinturas. E este nome, este homem, João Batista Pacini. Ora, o próprio nome assim o sugere, ele na documentação aparece descrito de outra forma, Pacini, mas conhecemos, apesar de poucas informações, conhecemos alguns dados que nos permitem situar a sua origem. Portanto, é um pintor italiano que vem para o Porto jovem, muito jovem. A documentação fala que ele terá vindo acompanhar um abade de Sulafeita e, portanto, eventualmente alguma encomenda, e que era natural de Roma. E que aqui na cidade, casou na cidade com uma portuguesa e que morava na Praça Nova ou na Travessa do Laranjal. Por que é importante esta referência a Roma, esta ligação a Roma? Porque certamente Roma explica a formação e a importância que Ripa tinha para estes pintores que se preparavam na cidade de Roma. E já vamos ver porquê. Ora, sabemos então que este pintor italiano, para representar estas alegorias, se inspirou nesta obra. Esta é uma obra de referência, uma obra de Cesare Ripa, Ripa, que intitulou a sua obra de Iconologia. Ora, porquê é que esta questão é importante? Porque esta obra e este conjunto de senhores que estamos aqui a ver dizem-nos muito do percurso que nós temos que fazer quando estamos a estudar História da Arte, que é compreendermos todas as figuras que envolvem uma determinada obra, e a iconologia pode ser entendida como uma grande obra. Ora, este Cesare Ripa começou por integrar a casa deste senhor que nós estamos aqui a ver, que se chama António Maria Salviati, que é uma figura importantíssima em termos sociais na história de Roma.
só para terem uma noção da origem deste homem, posso-vos dizer que ele é neto de Lucrécia Médici, irmã de Leão X, do Papa Leão X. E, portanto, ligado ainda familiarmente ao grande Lorenzo de Médici. Ora, o que é que Cesare Ripa vai fazer em casa deste homem? Vai começar por funções que nós diríamos até estranhas, começa por ser copeiro, começa por ser chefe de mesa, mordomo, mas depois vai conquistar um lugar único, que é ser responsável pela biblioteca deste senhor, dos Salviati. Ora, esta biblioteca dá-lhe a possibilidade também de organizar, ele próprio vai ser encarregado disso, de organizar reuniões e tertúlias com os grandes senhores que gravitavam em torno destas casas. Inclusive artistas, poetas, escritores, teólogos. Portanto, isto dá a Ripa a possibilidade, por um lado, de conhecer as grandes figuras do seu tempo, as grandes figuras da cultura romana desta cronologia, e dar acesso naturalmente às obras. E tinha uma biblioteca extraordinária. E, portanto, a partir desta biblioteca, Cesare Ripa, e isto que eu estou a dizer é muito importante para percebermos então o que é a iconologia. A iconologia é uma espécie de dicionário, um dicionário de alegorias, que Ripa vai apresentar exatamente por ordem alfabética, e para explicar essas alegorias, ele próprio vai dizer, vai ter que recorrer às obras dos antigos. E, portanto, esta iconologia de Ripa reflete o quê? Reflete o conhecimento das obras dos clássicos. Cícero é sistematicamente citado, Séneca é sistematicamente citado, mas, para além disso, toda a literatura também do mundo medieval e do seu próprio tempo. E o que é isto da iconologia? O próprio Ripa nos diz que é a descrição das imagens. Iconologia é descrever imagens. E que imagens são essas? Imagens alegóricas, as alegorias. Mas então, o que é que são as alegorias? As alegorias são personificações de conceitos abstratos. Ou seja, é explicar, eu poder explicar um conceito abstrato, paz, autoridade, a partir de uma representação visual, física. E diz que Ripa se pode representar praticamente tudo. Vícios, virtudes, paixões humanas, afetos, corpos celestiais, mundo e suas partes. Como? Vamos personificar estes conceitos. Então, como é que os distinguimos? Distinguimos através dos atributos. E a questão aqui é percebermos então o que é que os atributos nos dizem, que nos permitem distinguir então cada uma destas representações que vamos ver. Qual é o objetivo? Para que representar alegorias? Diz o próprio Ripa, para delas tirar uma lição proveitosa, uma moral. Ou seja, o que é que estas imagens nos dizem? São imagens pensadas para comunicar. Há uma mensagem por trás destas imagens. Ora, a primeira edição da iconologia, como eu vos digo, aqui é de 1593. A primeira edição não tem imagens, é só texto, é um dicionário, de facto. E a segunda também. A partir de 1603, temos uma edição ilustrada por este Giuseppe Cesare. Como é que nos chega este pintor? Ora, Cesare frequentava também a casa de Salviati. Portanto, este círculo cultural que Cesare Ripa frequentava, se calhar Giuseppe Cesare não vos diz nada, mas se eu disser que por ele passaram Guido Reni ou Caravaggio, se calhar já o conhecem de outra forma. E é um pintor essencial para os artistas romanos do século XVII. Cesare esteve muito tempo
à frente da Academia de Roma e certamente foi responsável pela divulgação da iconologia entre os pintores que necessariamente estavam inscritos na Academia. Ainda por cima, ele que tinha ilustrado e tinha sido o primeiro a ilustrar parte destas alegorias, obviamente que procurou promover essa obra. E, portanto, dificilmente algum pintor que passasse pela Academia de Roma no século XVII não conhecia a obra de César Ripa. E depois há outra questão. A obra é um sucesso e conhece de imediato inúmeras edições. É uma das obras mais editadas no século XVII. Várias vezes em Itália, em França, nos Países Baixos, na Alemanha, em Espanha, é um sucesso. Ora, porquê tudo isto? Para percebermos que não seria estranho a um Pacchini incluir ou ter entre os seus livros pelo menos um volume da iconologia. Quase certo. E hoje que vamos conhecendo melhor os acervos destes artistas, encontramos com frequência estas referências. Nós, infelizmente, não temos tanta documentação a esse nível, mas os espanhóis têm e percebem, de facto, encontram nas coleções destes pintores referências, de facto, a estas obras. Mas então passemos para a obra propriamente dita, para a análise. Temos, então, um teto de caixotões, ou de maceira, como tradicionalmente se diz a norte, e este teto está dividido em 15 partes desiguais. Mas é muito importante a orientação que vamos dar a esta sequência. E a própria forma do teto assim o diz. Percebemos que a distribuição das pinturas não foi por acaso. E há 3 que se destacam claramente ao centro e as restantes, 12, rodeiam estas alegorias centrais, alegorias, uma delas, não é? Que é São Miguel. Arcanjo São Miguel ao centro, com autoridade, ou ladeado pela autoridade e pela liberdade. Estas 2 alegorias, autoridade e liberdade, estão claramente em destaque no programa. Então vamos tentar perceber porquê. Ora, o arcanjo São Miguel não nos levanta qualquer dúvida. É o padroeiro do cabido, está documentado desde muito cedo, desde pelo menos o século XIV, e portanto não é de estranhar que nesta casa e numa sala destinada a reunir os cônegos, que São Miguel estivesse no centro, de facto, deste conjunto. Um aspecto muito interessante em todas as pinturas é esta característica. Nós não sabemos exatamente quem encomendou, quem é que está por trás da encomenda. É evidente que o que está aqui não sai apenas da cabeça de Pacchini. E, naturalmente, há um diálogo aberto entre quem encomenda e o próprio pintor. E quem encomenda certamente conhecia também muito bem esta obra de Ripa. Ora, e por isso estas pinturas ajudam-nos a fazer este percurso. E ajudam-nos como? Através destas cartelas que apresentam uma frase retirada das Sagradas Escrituras. Em alguns casos até vamos ver que Pacchini altera o desenho de Ripa para adaptar a esta cartela. E por isso, na de São Miguel, Miguel Arcanjo, vindo em auxílio do povo de Deus. E, portanto, a imagem, esta ideia de São Miguel como o protetor, o chefe das milícias celestes, aquele que vence o demónio e que o atira para as profundezas do inferno, que é exatamente isso que nós estamos a ver. Ora, apesar de algumas dificuldades de desenho que Pacchini apresenta, percebe-se que ele esteve em contacto com obras de grande qualidade. E Flávio Gonçalves foi o primeiro a estabelecer essa relação, com esta célebre pintura de Guido Reni,
que Reni trabalhou para a igreja de Nossa Senhora da Conceição, ou conhecida como dos Capuchinhos, em Roma. Mas porquê é que eu vos mostro aquelas gravuras a seguir? Porque, mais uma vez, não é de estranhar que Pacchini conhecesse, por um lado, a pintura, ele que é de origem romana certamente a conhecia, mas, por outro lado, mesmo que não a conhecesse, podia conhecer através desta forma. Porque esta pintura de São Miguel de Reni conhece um sucesso imediato e é reproduzida através da gravura rapidamente. Esta logo depois, esta de Pita de Rebalho logo depois, e vejam que no século XVII, no século XVIII, ainda se reproduziam estas pinturas. E por isso, este São Miguel jovem, belo, apolíneo, que Pacchini nos apresenta aqui, é uma referência a essas pinturas que iam sendo feitas na grande cidade de Roma e apresentando-nos um aspecto inovador também em relação à modernidade, que é este demónio antropomórfico. Abandonando a tradição medieval daqueles demónios fantásticos e híbridos para um demónio humanizado, embora a ligação ainda medieval ainda permanece, nomeadamente as asas de morcego ou esta longa cauda de dragão que este demónio nos apresenta. Mas entremos então nas alegorias. E entremos nestas duas que se distinguem, autoridade e liberdade. Olhemos para esta pintura e comparemos com as editadas ao longo do século XVII. Esta logo de 1603, de Giuseppe Cesare. O que é que as distingue de imediato? E dá-nos um exemplo curioso de imagem e contexto. Porque reparem todas elas. Olham de lado, para a esquerda, para a direita, pernas para a esquerda, para a direita. Esta de Pacchini é absolutamente frontal. E o pintor distingue aqui claramente esta característica da frontalidade. E esta autoridade olha para o observador e olha imediatamente para quem entra na porta deste espaço. E por isso a orientação é muito importante. E por isso é importante depois, se tivermos a oportunidade, de ir à sala. E como é que se apresenta esta autoridade? Estamos então perante uma personificação, ou seja, a autoridade é apresentada como uma mulher. O tal conceito abstrato que eu falava, como é que se representa a autoridade, dando-lhe uma forma humana. E a Ripa explica, é uma mulher madura. Não pode ser uma donzela, não pode ser uma jovem. É uma mulher feita, uma mulher madura e nobre, ricamente vestida, e Pacchini adapta perfeitamente à sua época. Barroquizada, portanto, vestes do seu tempo, um vestido riquíssimo, coberto de joias, o cabelo coberto de joias, sentado num trono extremamente rico. Porque é sim autoridade. A autoridade advém de quê? Ela não pode ser jovem porque a autoridade advém da idade. E, portanto, ela tem de ser uma mulher madura. Um princípio clássico da autoridade associada, de facto, à velhice, ou pelo menos à passagem do tempo. O que é que nos ajuda, continuando nestas cartelas, eu tenho que avançar, senão vou demorar, estas cartelas, lidas com cuidado, ajudam-nos a perceber a lógica, o raciocínio de quem orientou estas pinturas. Do livro da sabedoria, porque do Senhor recebeste o poder. E esta mensagem é muito clara para aqueles que observam este espaço, para todos aqueles que frequentam e que têm, neste caso, o destino desta diocese, há só uma autoridade, e essa autoridade vem de Deus. E este versículo recorda de uma forma muito clara, porque do Senhor recebeste o poder, a soberania vem do Altíssimo, se quiséssemos continuar este texto, que julgará as vossas obras e examinará os vossos pensamentos. E por essa razão, o livro está aqui no chão, e o livro substitui, como iremos ver, uns elementos que Ripa coloca
no desenho original, ou na proposta original, que são as armas. A ideia de Ripa há dois tipos de autoridade. A autoridade do conhecimento, do saber, e a autoridade das armas. É óbvio que neste espaço não interessava a autoridade das armas. E, portanto, omite-se as armas, substitui-se por este livro aberto que nos dá esta informação. E que atributos, então, tem esta autoridade? Tem os atributos da chave e, naturalmente, a que é que se refere? Esta instituição do poder que Cristo dá a São Pedro. E se olharem com atenção, uma é dourada, outra é de prata. Esta instituição do poder a ti, e o próprio Ripa cita, diz Jesus a Pedro, a ti, Pedro, entrego as chaves da minha igreja. E, portanto, as chaves como que abre, a simbologia da chave, abre e fecha, une o céu, une a terra. Esta é a simbologia da chave. E por isso ela está na autoridade. E, naturalmente, a autoridade tem um cetro, porque o cetro é o símbolo do poder, associado desde muito cedo. E embaixo, os livros, porque a autoridade vem dos livros, vem do conhecimento. Porque esta autoridade é uma autoridade sábia, é uma autoridade que está necessariamente ligada à sabedoria. E esta questão é fundamental para percebermos depois as alegorias que estão à volta. A outra, liberdade. Como é que nós podemos entender esta alegoria? Conhecendo a obra de Ripa, ou então sendo muito conhecedores da cultura clássica, neste caso. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. O que é que isto nos diz? Duas virtudes supremas, duas alegorias supremas, a autoridade e a liberdade. Sem liberdade não há ação, ninguém pode fazer nada. A liberdade determina tudo. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Mas esta liberdade é uma liberdade que vem do Espírito, também do Espírito Santo ou do Espírito do Senhor. Mas como é que Ripa a representa? Mulher jovem, bela, vestida de branco. E Ripa é claro, toda de branco, túnica, manto, porque o branco é o sinal, de facto, da sua liberdade. Aqui o branco no sentido da liberdade, não é? Daquela que não se rege ou que não de qualquer tipo de obstáculo. A liberdade é que sentido? Liberdade física, dois tipos de liberdade. A liberdade, por um lado, física e a liberdade moral, da alma. Ora, esta liberdade apresenta-nos também um cetro, à semelhança da autoridade. Mas como é que explicamos um chapéu associado à liberdade? Porque é que a liberdade pode ser encarada, ou um atributo fundamental da liberdade, este chapéu? Ripa vai explicar, e explica através de um ritual antigo, clássico, a libertação dos escravos no mundo clássico. O cerimonial da libertação, os escravos rapava-se a cabeça e no final colocava-se um chapéu, em sinal da sua liberdade. E, portanto, um exemplo claro que demonstra a cultura deste César Ripa. Mas se nós olharmos para os vários desenhos da iconologia, o que é que isto nos diz? Se olharmos para a edição de 1603, vemos que ela é muito próxima da interpretação de Ripa. O cetro e o chapéu, até o chapéu, é muito semelhante. Isto é muito importante porque nos pode dizer que tipo de edição ou que edição é que Pacchini conheceu e utilizou. Porque se olharmos, por exemplo, para esta de 1669, vejam um chapéu completamente diferente. Ora, isto também nos fala de outra questão fundamental para a época moderna. O que é que são novas edições? Novas edições, hoje quando falamos em novas edições, esperamos um livro exatamente igual àquele que se está a reeditar. A época moderna não é bem assim. Reeditar um livro é acrescentar algo de novo. Pode ser através da imagem, pode ser através do texto. Mas, olhando ainda para os desenhos, vemos aqui o mesmo atributo em todos eles. Uns à esquerda, este levanta a pata, este aqui parece fugir. Que atributo é este? Um gato. E Ripa dá-lhe bastante importância. Diz que o gato é um atributo da liberdade porque o gato ama a liberdade.
Claro que o que é que faz Ripa? Acho que um gato se calhar ficava estranho aqui e substitui esse atributo aqui precisamente através da cartela. Mas continuemos nesta viagem. E voltemos, sigamos esta ordem. A autoridade está aqui. Então vamos fazer a leitura e perceber a lógica desta viagem a partir aqui da autoridade. E que alegorias é que temos em torno da autoridade? A justiça, a prudência e a sabedoria. Vamos fazer essa viagem, seguindo sempre o mesmo raciocínio, começando sempre pela cartela, e esta passagem do Salmo: vão beijar-se a justiça e a paz. Uma questão se levanta em relação a esta justiça. Se abrirem a obra de tecnologia, vão encontrar inúmeras justiças. A justiça divina até uma introdução relativamente tardia. Justiça, justiça reta, justiça verdadeira, justiça, 7 justiças pelo menos fala Ripa. Interpretaríamos logo à partida esta como uma justiça divina. Poderia ser lógica à partida interpretar esta alegoria como tal. Mas, na verdade, o que Pacini faz é uma síntese de várias alegorias da justiça. Adaptando umas coisas de uma, uns atributos de outra, e o resultado é este. Agora, porque é que eu acho que ela está mais perto da justiça reta? Eu acho que é esta a mensagem que se pretende aqui. O que é isto da justiça reta? Aqui Ripa explica: a justiça reta é aquela que não se verga por nada. Não se verga pela amizade, nem pelo ódio. Ela é exatamente isso. É a verdadeira justiça. E, portanto, é aquela que não se deixa influenciar, diríamos nós. E daí também o verso: vão beijar-se a justiça e a paz. Ora, que atributos é que estão associados a esta justiça? Ripa fala numa coroa. Não há uma coroa, mas vemos ali a preocupação por uma joia cuidada. E a justiça é jovem e bela. As roupas, fala num vestido dourado, e Pacini procurou mostrar-nos este vestido dourado, porque ela também está ricamente vestida, porque a justiça também está associada à autoridade. E ela tem que ser, a sua indumentária tem que refletir o quê? A sua honra, o seu poder. Por outro lado, encontramos aqui um atributo clássico à justiça. Desde muito cedo, encontramos a justiça representada como uma balança. E sabemos que a balança associada à justiça vem das civilizações antigas. A deusa Maia apresentava-se como uma balança. E a balança fala-nos do equilíbrio da justiça, precisamente. A justiça é equilibrada, é mediadora também. Mas o que me leva a achar que esta descrição está mais perto da justiça reta é a espada alçada, a espada levantada. A justiça castiga os pecadores ou aqueles que não seguem o bom caminho e, obviamente, beneficia aqueles que têm boa conduta. E, portanto, ela é destemida e pode aplicar a sua força se assim for necessário. A justiça age com o quê? Age com sabedoria. Portanto, todas as alegorias à volta da autoridade partem sempre deste princípio da sabedoria. A sabedoria é a principal questão neste discurso que nós encontramos aqui no teto de César Ripa. A sabedoria verdadeira é representada através desta mulher. Vou ter que acelerar. Este gesto que esta mulher faz recorda-nos o quê? O gesto dos orantes, dos primeiros tempos do cristianismo. Ela está despida porque ela é pura. A sabedoria verdadeira é pura. Aqui não há nada de erotismo, não há nada de erótico, como às vezes leio. A nudez nada tem a ver com erotismo. A nudez tem a ver com pureza, simplicidade.
A mulher olha para o alto, não olha para nós, olha para a luz. E esta é a luz que vem de Deus. Mas relacionado, e também relacionado com a sabedoria, a prudência. Esta prudência, aquela que nós vimos, foi muito restaurada, muito mexida, mas esta prudência é muito interessante e muito perto da proposta de Ripa. Ora, vamos começar, para além do texto, a prudência te guardará, portanto, a prudência sugere-nos logo uma das virtudes cardinais, portanto, ela é o elemento fundamental e a prudência rege-se pela sabedoria. Esta prudência começa por ter logo uma característica muito particular, é que ela tem 2 rostos. E podemos interpretar Janus, o Deus clássico, que olha para o passado e para o futuro, aqui não necessariamente isso. Estes 2 rostos apresentam um aspecto fundamental da prudência. A prudência é aquela que olha para o passado e procura tirar partido das lições do passado, rege-se, portanto, segue a sua conduta através do presente e através do presente prepara o futuro. E por essa razão também ela tem um espelho. O espelho aqui, nós podemos encontrar múltiplas interpretações a partir do espelho, mas o espelho aqui tem um objetivo muito particular para a prudência, porque o prudente é aquele que olha para si próprio, que sabe olhar para si, e o espelho reflete o seu interior. Ele olha para si, para dentro e para fora. E com isso procura, de facto, reger-se pela prudência. Outro aspecto interessante é o capacete, um elmo, e um elmo dourado, não é um elmo qualquer. Esta prudência está também ricamente apresentada. E o elmo serve aqui o sentido de proteção. O prudente sabe-se proteger. E o prudente protege-se de toda a maldade que vem do exterior. E, nesse sentido, infelizmente vê-se muito mal, porque lá está, o restauro também não ajudou. Aqui vemos um animal que é um veado. E o que é um veado? Porque é que um veado é um atributo da prudência? Para isso, o que é que nós tínhamos que perceber? Para isso, o que é que temos que estudar? Os bestiários medievais, a simbologia dos bestiários medievais. E os bestiários dizem-nos que o veado é o animal prudente. Ele é extremamente veloz. As suas pernas podem o fazer correr por prados e pelas florestas, mas as suas hastes extremamente elaboradas podem se prender na vegetação. E, portanto, ele sabe que tem que ser rápido, mas cuidadoso. E, nesse mesmo sentido, este outro atributo que nós vemos aqui, uma seta com um animal parece rastejar. Acho que aqui é uma interpretação muito própria de Pacini. A proposta do desenho é encontrar aqui uma serpente ou uma rémora. Eu acho que Pacini aqui procurou exatamente a mensagem que quer aqui no veado. Parem, a seta associamos a quê? À velocidade. Por outro lado, este animal rastejante associamos à lentidão. Ora, o que é que isto nos diz? Que a prudência é exatamente isso. Não deve ser demasiado veloz, nem demasiado lenta. O prudente é que ele sabe atuar na hora certa. E, portanto, esta mensagem da seta e do animal rastejante é um bocadinho que nós encontrávamos no lema do Imperador Augusto, da âncora e do golfinho. Apressa-te lentamente. Não é? A virtude está aí, no meio. Nós percebemos, comparando com os desenhos, que a interpretação de Pacini é muito próxima, tirando, vejam, aqui a serpente que substitui de facto por aquele animal rastejante. Uma outra sabedoria, já vimos sabedoria verdadeira, já vimos prudência, uma outra sabedoria. E esta associamos imediatamente a uma imagem clássica. Para percebermos esta sabedoria, ou compreendermos esta sabedoria, temos que conhecer a iconografia clássica. Buscar sabedoria e inteligência, diz-nos o eclesiástico. A sabedoria associada também à inteligência. A inteligência associamos a quem das divindades clássicas? A Minerva, precisamente. E, portanto, a figura que é escolhida aqui é exatamente Minerva. Minerva
ousada, Minerva, aquela que nasce da cabeça de Júpiter. E não há nada mais distintivo em termos de sabedoria do que aquela que nasce de uma cabeça. Não é como o Dionísio que nasce da perna, esta nasce de uma cabeça. E, portanto, isto torna necessariamente sábia. E o elmo e a lança e o escudo mostram-nos que a sabedoria sabe defender, proteger do que vem de fora. Ela está preparada, está armada para se proteger de todo o mal dos ímpios, dos ignorantes, que vem de fora. E claro, a cabeça da Medusa, ali, que nós associamos imediatamente a Minerva também, diz Ripa, a cabeça da Medusa é para recordar que é necessário, a sabedoria deve cortar o mal de raiz. E, portanto, se for necessário cortar cabeças, a sabedoria corta as cabeças. A verdade. Esta verdade, esta lindíssima verita, a tua verdade até às nuvens. Como é que nos apresenta esta verdade? Uma verdade completamente despida, tal como nós vimos para a sabedoria. Porquê esta mulher despida? Aquela túnica, aquele tecido transparente não oculta a sua nudez, embora a posição da perna oculte em parte. Nós poderíamos dizer que é a imagem de uma Vênus púdica, esta verdade. E esta, é evidente, a imagem que Bacchini vai utilizar. Ora, a verdade não precisa de roupa. A verdade é transparente. A verdade é límpida. A verdade é pura. E por isso esta verdade não precisa de roupagem. Porque esta é a imagem do seu caráter translúcido, porque a verdade tem de ser translúcida precisamente. E por outro lado, a verdade segura o sol. Cesária coloca a verdade a olhar para o sol, mas aqui é claramente intencional, ela olha-nos de frente e anuncia de facto o que é verdade. O que é verdade? É luz. E a luz, e Deus é a luz. Ora, o que é que outros tipos de atributos ela ainda tem? Tem um livro, porque a verdade também está no conhecimento, e a palma mostra a sua resistência, a sua resiliência e a sua virtude também. O globo, a perna sobre o globo, porquê? Porque ela é universal. A verdade é universal. Atinge ou chega a todo o lado. E se olharmos para os desenhos, vemos exatamente as semelhanças. E temos esta sequência, então, sabedoria, prudência, justiça, sabedoria e verdade. Portanto, percebemos que, de um lado dos bastões, tudo anda em torno da verdade. Agora, continuando, clemência. Clemência, estranha representação da clemência. A clemência abre o caminho para a vida e este texto é retirado do livro dos Provérbios, que fala no prémio dos justos e castigo dos ímpios. Os justos serão recompensados e os ímpios serão castigados. Ora, uma mulher sentada em cima de um leão. O que é que isto nos diz sobre uma mulher sentada em cima de um leão? Para isso temos que conhecer mais uma vez os bestiários, e os bestiários dizem-nos que o leão é um símbolo da clemência, é uma das suas virtudes. Ser clemente, sabe perdoar os caídos, diz Isidoro de Sevilha. E, portanto, sabe perdoar aqueles que estão no chão, ou diríamos nós, os arrependidos. Por outro lado, como é que está esta clemência? Reparem na diferença desta seta. Ela tem uma seta na mão e uma lança. Mas o que é que esta seta e esta lança nos dizem? Que esta clemência não tem a intenção de os utilizar. A seta não está numa posição de ser utilizada. E a clemência é isso. Clemência é ter os meios, mas não os usar. E daí esta interpretação também muito curiosa desta clemência. Um exemplo só, o título de curiosidade da Catedral de Barga, uma imagem que muitas vezes pode ser entendida como um leão, e é muitas vezes interpretada como um leão a devorar uma alma, e não é. É exatamente o leão clemente, aquele que perdoa os caídos. Portanto, percebemos que isto é uma herança que
Pacini Ripa naturalmente conhecia. Caridade, não há muito a dizer sobre a caridade, entre as virtudes cardinais também, e uma clássica interpretação da caridade associada ao texto belíssimo de São Paulo, na Carta aos Coríntios, o discurso em torno do amor ou da caridade. E, portanto, a maior de todas é a caridade, a maior em relação a todas as virtudes, a maior das virtudes é a caridade. E daí o coração em chama, coração ardente, o coração associado exatamente ao amor, ao próximo, e a mulher que amamenta também como uma força, um símbolo de facto dessa caridade, ou, como é normal nestas representações da época moderna, a caridade está associada a estas crianças que protege. Portanto, essa é a representação mais frequente. Ora, o que é que isto tudo nos leva? O que é que uma conduta reta? O que é que a verdade? O que é a justiça? O que é que a autoridade nos leva? Leva ao prémio, não é? E este prémio, ou, como diz o texto, recompensa pelas boas práticas. Quem é que conquista o prémio? Aquele que tem uma boa conduta, aquele que é virtuoso. O texto diz mesmo, os ímpios não devem receber os prémios. E então, como é que este prémio, ou como é que esta alegoria nos mostra que é merecedor do prémio? As suas vestes. Mais uma vez, apresenta-se vestido de branco e com esta fita dourada. Apresenta-se depois com todos os símbolos relacionados com a vitória. A palma e o ramo de carvalho e três coroas, uma de louro, outra de flores, outra de ouro. Tudo isto são símbolos de quê? De vitória. Quer na antiguidade clássica, quer pela herança cristã. O prémio é aquele, mas neste caso, o prémio, aquele que o mereceu, o virtuoso que o mereceu. A relação muito próxima são as únicas duas personificações masculinas neste conjunto, que deve ter claramente a ver com questões de ordem gramatical. O prémio, e portanto a associação a uma alegoria masculina. A relação, verdade, caridade, só nos falta então esta também, que é o mérito. Eu agora estou a ver que não se consegue ver por causa do em cima, porque aquelas estavam todas identificadas. Portanto, o mérito, de acordo com o mérito das suas obras. O que é que esta alegoria nos fala e nos aponta para o mérito? Vamos olhar para o local onde ele está. Ele está sobre um montículo. Em muitos desenhos até é um terreno incerto. O que é que isto nos diz sobre o mérito? Que o percurso para o mérito e para o prémio não é linear. Pode ser um caminho difícil, tortuoso ou de equilíbrio instável, como este monte onde este mérito está. Ele está ricamente vestido, coroado, com um cetro também anunciando o seu poder, e o texto aqui aproveitou-se o próprio livro para nos dar a indicação de acordo com o mérito das suas obras e sabedoria do seu comportamento. Conquistamos o mérito em função dos nossos atos, das nossas ações, pela inteligência, pela razão, pelo conhecimento, pela sabedoria e por tudo o resto. A relação também. E chegamos às últimas. O mérito está aqui. Quem é esta figura que nos aparece aqui a voar, literalmente? Uma figura esvoaçante. Uma figura claramente retirada da antiguidade também, porque ela é alada, podemos dizer que é um maniquê, recordando pelo menos essas deusas mensageiras. E ela está a fazer exatamente isso. Ela está suspensa no ar. As suas vestes demonstram-nos que ela está em movimento. As suas pernas estão expostas, os braços estão expostos. É uma alegoria de alguém inteligente. Ela é solicitude. A solicitude tem que ser rápida, tem que ser veloz. E por isso,
Ela mostra uma ampulheta, não se consegue perceber bem, mostra uma ampulheta numa das mãos, esse sentido da rapidez e do tempo, a solicitude relacionada com o tempo, e mostra um facho de luz, porque a solicitude também tem que ser calorosa e tem que estar confiante naquilo que quer. E a resposta, vimos há bocadinho que na liberdade, Paquino retirou o gato, mas aqui coloca o galo. E este galo não é um galo qualquer. Está de bico aberto, todo rígido, portanto ele está literalmente a cantar e está a cumprir a sua missão, porque o galo é solícito. O galo sabe que deve cantar todos os dias da manhã ao nascer do sol. E nós, e a própria paisagem nos sugere isso, que o dia está a nascer. E a solicitude é assim veloz. Uma alteração, conseguimos perceber aqui duas ampulhetas, o sol a nascer, para aqui foi mais discreto, optando pelo facho. Concórdia. A concórdia é uma virtude fundamental também para Ripa, e daí tantos atributos. Concórdia entre os irmãos e o amor dos próximos. E o texto continua. Harmonia entre homem e mulher. Aqui a inscrição parou, concórdia entre os irmãos e o amor dos próximos. Ou seja, a concórdia está claramente associada aqui à ideia de quê? Da paz. O que é que se beneficia com a concórdia? A paz. A paz traz o quê? Abundância. E isso explica todos estes atributos. O sceptro com os frutos, esta ideia de paz e abundância, o poder da abundância, e um atributo muito curioso é esta taça com uma romã. O que é que a romã tem a ver com a concórdia? Para isso temos que ir buscar também a lição clássica e depois cristã. Aqui vamos simplificar com a versão cristã. Reparem como é que é a romã. E não é por acaso que o pintor a abre. Nós nem iríamos perceber que era uma romã se não encontrássemos esta solução ao nível do desenho. A romã estar aberta permite-nos ver os grãos da romã. E a concórdia é exatamente isso. Assim como a igreja tem uma capa única, mas no interior é constituída por múltiplos grãos. Assim é a igreja. Constituída por múltiplos grãos, que são os diferentes povos. A grinalda em cima também com os mesmos frutos, e um elemento curioso que Ripa fala, mas os desenhos não colocam, que é aquele pássaro ali. Um pássaro em cima. Que pássaro é aquele? Uma gralha. E porquê a gralha? Vamos buscar a associação clássica também, aliás, este elemento aparece nas medalhas e moedas clássicas. A gralha, desde cedo associada à fidelidade. Porquê? Porque estas aves acasalam para a vida e são entendidas desde cedo como símbolo da fidelidade do matrimónio. Aqui não é tanto a ideia do matrimónio naturalmente, mas a associação da gralha é este princípio da estabilidade, da fidelidade. Que vemos aqui nos desenhos, que está ausente, mas está no texto. E finalmente o sigilo. A última. O sigilo é claríssimo. Não precisa de grandes atributos para nós percebermos a mensagem. Eles estão também na memória. O sigilo está coberto com uma capa imensa. Não há fundos. Reparem que o fundo está reduzido apenas a estas cores monocromáticas. E esta mulher tem uma mordaça na boca. O texto não revela o segredo de outro, também é muito claro. E onde é que está o sigilo? Estava à porta. E necessariamente voltado para quem sai. Não se esqueçam, a autoridade aparece de frente para quem entra na sala, daí estas minhas setinhas, mas quem sai da sala olha necessariamente para o sigilo. E, portanto, este atributo recorda que o que se discute nesta sala
fica dentro desta sala. E, portanto, a mensagem é muito clara. Isto para dizer então, e para concluir, que a distribuição das alegorias não é gratuita, obedece a um raciocínio, a um pensamento muito claro, que distingue autoridade e liberdade ao centro. 4 grandes virtudes: justiça, sigilo, caridade e clemência. As 4 relacionadas com a sabedoria em torno da autoridade, sapiência verdadeira, a prudência, a verdade, a sapiência, todas relacionadas com a ideia da sabedoria, e o que se conquista perante estas virtudes: o mérito, o prémio, o comportamento, estas aqui mais de foro de comportamento também, solicitude e a concórdia, a paz, a prosperidade. E fechando tudo isto, o sigilo, que é a alma, obviamente, também das virtudes ou de todas as virtudes. E a questão da orientação, que depois podemos ver melhor lá em cima, sigilo à saída e, entrando, encontramos de frente a autoridade e a liberdade. Desculpem ter passado um bocadinho do tema, quem me conhece sabe que eu falo um bocadinho demais, e agradeço a atenção. Muito bem, creio então que poderemos concluir esta parte. Vamos ter ainda uma terceira parte de visita à própria sala para visualização direta das pinturas. Aqui, publicamente, agradeço à professora Ana Cristina por estar connosco, esta apresentação que tem tudo a ver especificamente com o tema do nosso seminário e agora concretamente mesmo com a Casa do Cabido. E antes de concluir esta parte, gostaria ainda de anunciar o tema da próxima sessão. A próxima sessão será 17 de outubro e será dedicada ao tema Casa do Cabido, usos e transformações contemporâneas. Estará connosco a professora Maria Leonor Botelho. Boa noite a todos, boa tarde a todos, particularmente aos que se encontram em casa. Aqui ainda permaneceremos então na visita à sala.